Gente, hoje eu vou aproveitar que tá todo mundo prestando atenção nas falcatruas da Operação Lava Jato por causa das denúncias do The Intercept para fazer um balanço. Eu quero falar parte das coisas que a Operação Lava Jato conseguiu para os trabalhadores brasileiros ao longo desses anos todos de operação. Eu vou começar com notícias já lá de 2015 que davam conta que mais de 51 mil empresas haviam sido afetadas pela Operação Lava Jato, resultando em mais de 500 mil de desempregados. E se nós pararmos para pensar que boa parte dessas empresas são do setor de petróleo e gás, que são setores de relativa complexidade e que pagam salários acima da média no Brasil, dá para imaginar o estrago que isso fez. E pior, eram empresas que estavam em ascendência, empresas que estavam crescendo, contratando mais. Essas empresas não só demitiram, como deixaram de contratar mais. Então, boa parte da crise que nós vivemos hoje, grave de desempregados no Brasil, também tem a influência direta das ações da Operação Lava Jato. E eu não estou com isso dizendo que não é necessário investigar a corrupção, mas no mundo inteiro, gente, a corrupção é investigada sem que as empresas sejam penalizadas. Se procura penalizar pessoas e se salvam as empresas, justamente por causa da necessidade de salvar os empregos. O reflexo disso que eu estou dizendo é que no dia 17/6/2009, por exemplo, a grande empresa brasileira de engenharia, a Odebrecht, anunciou estar entrando com um pedido de recuperação judicial. Ou seja, uma das empresas que era uma dessas que crescia e que contratava e que ganhava o mundo está passando por dificuldades. É claro, gente, a Odebrecht é uma das empresas mais envolvidas nos escândalos de corrupção. Mas o que a gente está vendo agora é que, primeiro, essa corrupção ela é sistêmica, ela não está estrita a uma área, a uma empresa, e não é algo de 10 ou 20 anos para cá. É muito mais antigo e é muito mais complexo isso. Penalizar 1, 2 ou 10 empresas não resolve um problema que é um problema estrutural. Ao contrário, o que eu estou aqui tentando demonstrar é que penalizando as empresas, você penaliza os trabalhadores, você gera desemprego, você dificulta o crescimento do país. Mas não é só na economia que a Lava Jato provocou estragos irreversíveis. Eu quero aqui chamar a atenção para uma história que é escabrosa. Eu tô falando da operação da Polícia Federal Ouvidos Moucos, comandada pela delegada federal Érica Mialik. Essa operação resultou no suicídio do professor Luiz Carlos Cancellier, que era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A delegada Érica acusou o reitor, o professor Luiz Carlos Cancellier, de ser o chefe de uma quadrilha responsável pelo desvio de 80 milhões de reais da parte do EAD da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor foi preso, teve seus pés acorrentados, teve a sua imagem exposta diariamente durante um tempo o Brasil inteiro. E o que isso tem a ver com a Operação Lava Jato? Ora, tudo, porque é uma delegada que saiu dentro desse esquema e que continuava investigando as ramificações dos esquemas, ou supostos esquemas, encontrados pela Operação Lava Jato. E a bizarrice, gente, é que a acusação lá dos tais 80 milhões simplesmente é tão sem pé nem cabeça que é o total do montante recebido pela universidade. Quer dizer, a delegada estava acusando o reitor de ter desviado o valor total recebido. Com o final do inquérito se descobriu várias coisas. Primeiro, que não havia quadrilha nenhuma. Segundo, que o reitor Cancellier era inocente. E terceiro, haviam poucas irregularidades isoladas umas das outras e que não somavam mais de 500 mil de reais na Universidade de Santa Catarina. E aí, gente, o cara morreu, ele simplesmente não aguentou. Sério, é normal isso, porque pensem, você é preso, acusado de um rombo milionário de chefiar uma quadrilha, sendo que nada disso é verdade.
Isso para um professor, já de uma carreira longeva, o que que isso pode gerar na cabeça de uma pessoa que tá vendo que não tem condições de se defender porque ninguém quer ouvir a defesa. Era tudo empolgação para aparecer nos holofotes, porque foi isso que a Lava Jato virou. Mas não foi só na educação e na economia que a Lava Jato destruiu tudo. A Lava Jato destruiu tudo também no judiciário. Primeiro porque a operação em si é irregular do primeiro ao quinto. Ela tem um modo de operar que é um modo inquisitório. Como está sendo provado agora pelo Intercept, o juiz auxiliava a acusação. E quando o juiz faz também a acusação, ele é, na verdade, um inquisidor. Por isso que a gente fala que é um método nazista. Não é exagero. Mas, além disso, a coisa pode ser muito, muito mais grave. Todo mundo sabe que o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, morreu num acidente aéreo até hoje não explicado. Tal acidente aconteceu depois que ele solicitou que o Moro despachasse para Brasília o assunto Lava Jato para que ele pudesse analisar. A questão é que pelo site Jetfotos, que é um site que reúne fotos de aeronaves do mundo inteiro, recebeu 1.885 visitas a foto da aeronave que, dias depois, transportaria Teori e que se acidentaria, levando à morte o ministro do Supremo. Isso é extremamente atípico. Não há nenhum tipo de padrão que justifique um número tão grande de acesso. Isso prova alguma coisa por si só? É lógico que não, mas isso é um indício que aponta por onde começar uma investigação. E eu não vejo nenhum tipo de movimentação no sentido de tentar solucionar um crime que é, primeiro, emblemático, porque envolvia justamente um ministro do Supremo Tribunal Federal que estava colocando uma lupa sobre essa operação que hoje estamos vendo era uma operação completamente viciada. E se nós juntarmos esse fato com os vazamentos lá que o Glenn Greenwald vem mostrando, quando claramente a Lava Jato estava se sentindo incomodada com a atuação do Teori, quando eles falam lá abertamente que houve uma queda de braço onde o Moro estava de um lado e o Teori Zavascki do outro. Além, né, gente, é claro, a eleição do Bolsonaro. Então a destruição também foi política, porque a eleição do Bolsonaro representa um retrocesso grandiosíssimo para o Brasil. Os dados já dão conta que os mais ricos já estão mais ricos e que os mais pobres já estão mais pobres. Lógico que isso não vem só desses meses de governo Bolsonaro. Isso vem desde o golpe, desde antes do golpe, desde o boicote que o Brasil passou para gerar um clima que proporcionasse o golpe. Então a gente tem que pensar, o que ganhamos até agora com a Lava Jato? Ganhamos o Bolsonaro, ganhamos o Paulo Guedes, ganhamos o Olavo de Carvalho, ganhamos esse bando de youtubers malucos que estão agora divulgando uma teoria conspiratória absurda lá do tal pavão misterioso, que nada mais é que um perfil criado especificamente para espalhar um fake news e se utilizar de toda a máquina gigantesca de disseminação de notícias falsas que trabalha para o Bolsonaro já desde antes da eleição que o colocou no poder. E aí você junta, né, gente? Junta isso. Moro coloca na cadeia o cara que liderava as pesquisas, o Lula, e o Bolsonaro, principal adversário do Lula, se elege e o Moro vira ministro. É bizarro, esse é o tom. É para isso que serviu a Lava Jato até agora. E por favor, né, gente, não me venham dizer que a Lava Jato recuperou não sei quantos milhões e muito dinheiro, etc. Porque, na realidade, a maior parte desse dinheiro ninguém pôde botar a mão ainda. Aliás, quem quis botar a mão foi o próprio Dallagnol lá e, por sorte, o Supremo parece que não vai deixar. E se a gente comparar esses valores com o valor que a Lava Jato trouxe de prejuízo, isso é insignificante. Então a crise é prolongada, está instalada há muito tempo, vamos ter mais um ano de PIB negativo, as previsões vêm caindo e até aqui a uns 2 meses você pode ter certeza que vai estar já prevendo um PIB negativo para o Brasil. E isso, gente, é o Estado burguês operando.
Bastou vir uma crise internacional, o capitalismo central precisar mais da sua periferia em termos de transferência de riqueza, que a periferia logo se ajustou e impôs o único mecanismo que tem de entesouramento de sua burguesia, a superexploração do trabalho. O que está acontecendo no Brasil é uma prova que a teoria da dependência está absolutamente correta. Por isso, gente, que é nesse momento que temos que travar o debate da conscientização. Momentos de crises prolongadas, de crises agudas, são os momentos onde é mais propício o florescimento da consciência de classe, porque todas as alternativas já foram testadas e não dão certo, porque nunca darão. Somente com a construção da consciência de classe e, portanto, do poder popular, poderemos começar a vislumbrar uma mudança ali adiante. E essa mudança passa, inevitavelmente, pelo rompimento do Brasil com o sistema com o qual nós fomos inseridos na economia capitalista global, ou seja, somente com a Revolução Brasileira.